Todo poder que no lugar de servir serve a si mesmo, esse é um poder que não serve. Claro que a liderança não é um dom, a liderança é uma virtude. E eu vou usar agora a palavra virtude no sentido que a filosofia oferece a ela desde 2.500 anos atrás com Aristóteles. A virtude ela é uma força intrínseca, uma capacidade inerente. Uma liderança tem que entender que a nova geração ela tem alguns modos não adequados de conduta. Compromisso com prazo e meta é frágil. A ideia de um esforço mais intenso é frágil, mas tem senso de urgência, tem capacidade de adaptabilidade, tem atenção a tecnologias que podem ser resolutivas. Por isso, só tem uma saída. Eu, que vou fazer 72 anos, dar o braço para o menino que tem 15. Eu poder aprender com quem sabe o que não sei e a ele ensinar aquilo que sei. Fala pessoal, eu sou o Yuri Campos e o tema do episódio de hoje é sobre liderança com propósito. O que diferencia um líder de um chefe? Como estimular a motivação das pessoas, mesmo essa sendo uma força intrínseca? Como equilibrar a ética do esforço com o autocuidado, ou seja, sem romantizar a performance sem limites. Esses são alguns dos tópicos dessa conversa que marca o lançamento do novo livro do filósofo e professor Mário Sérgio Cortella. O Não Se Esqueça, 50 memorandos sobre gestão e liderança com propósito, comprometimento e proatividade, publicado pela editora Record, a quem eu agradeço bastante pela parceria na realização desse conteúdo. Mas antes de começar, um pedido rápido para você, não deixa de seguir ou favoritar esse podcast na sua plataforma preferida para ficar por dentro dos novos episódios e ajuda muito se você puder avaliar com 5 estrelas no Spotify ou dar um like onde você estiver ouvindo para que esse conteúdo possa chegar a cada vez mais pessoas. Bora para a conversa. Eu estou animadíssimo, porque entrevistar alguém como o senhor realmente não é todo dia. É uma honra estar aqui, então obrigado mais uma vez pela sua presença e obrigado pelo livro. Como eu falei para você antes daqui, eu terminei de ler na semana passada, tive muitos insights e eu espero que a gente contemple a maior parte desses insights aqui nessa conversa. E aí, para começar, eu já queria trazer uma provocação, que o livro é sobre liderança, né? Mas existe uma diferença grande entre ser chefe e liderar. Então, eu queria que você começasse falando sobre isso. O que é ser líder? E adicionando uma pergunta, mesmo quem não ocupa um cargo formal de gestão precisa aprender também a liderar? A primeira ideia é qual é a tarefa de uma liderança, seja onde for. Nenhum e nenhuma de nós é incapaz de liderar alguma coisa, mas nenhuma pessoa é capaz de liderar qualquer coisa. O que significa que a liderança, mais do que um cargo em qualquer atividade, ela é uma função. Isto é, não é algo que se inclui numa hierarquia fechada, mas é uma disponibilidade para inspirar, animar, fazer com que haja um incentivo a que a gente tenha um resultado, uma alegria, uma condição de êxito maior para todas as pessoas, na família, na empresa, na igreja, na mídia, onde for. Na escola, que é o meu ambiente de origem. Por isso, a liderança, antes de mais nada, não é apenas um modo do exercício do mando. É uma forma especial em que o mando, o comando, a autoridade não se contenta em ter o poder como referência. Eu digo algo que é mais frequente, a tarefa do poder é servir, não é se servir. A tarefa do poder é servir a uma comunidade, a um projeto, a uma ideia, a algo decente. E aí a frase que uso com frequência, todo poder que no lugar de servir serve a si mesmo, esse é um poder que não serve. E nesse sentido, a liderança é sim uma forma de serviço. Pode parecer um termo antigo, como é. É uma forma de servir a uma comunidade de vida e não apenas a si mesma ou a si mesmo. Um mero chefe serve a uma hierarquia, serve a um comando que não necessariamente dele ou dela depende. E na tua questão, Yuri, a grande distinção entre uma chefia e uma liderança é que a um líder você admira, você procura, você busca inspiração. A um chefe ou uma chefe você obedece.
A chefia está na hierarquia, a liderança não necessariamente. Você conhece muita gente que é líder e não tem cargo de chefia, ou não tem a tarefa de chefia em várias estruturas. E há muita gente que é chefe e não tem a menor capacidade de liderança, a tal ponto que a única maneira de exercer a chefia, líder não sendo, é um mando que exorbita, que é autoritário, porque exercerá não pela inspiração, mas pelo desespero, pelo temor da outra pessoa. Nesse sentido, eu te dou um exemplo bem real. Eu trabalhei 18 anos com um brasileiro fenomenal, que foi Paulo Freire. Aliás, ele foi meu orientador de doutorado, e quando ele era secretário de Educação na capital paulista, eu era o secretário adjunto, razão pela qual ele disse que ficaria apenas 2 anos, como fez, e eu segui nos 2 anos seguintes na atividade que era dele antes, de secretário da capital paulista na educação. Paulo Freire, mais do que meu chefe, era especialmente meu líder, a tal ponto que quando ele me chamava na sala dele para me admoestar, para me repreender, eu ia animado. Não ia feliz, não ia alegre, não ia contente, porque isso seria estranho. Mas eu ia animado, isto é, eu sabia que mesmo sendo submetido a uma advertência, eu sairia de lá melhor do que eu tinha entrado. E como eu escrevo no livro, o líder orienta sem ofender e corrige sem humilhar. A tarefa da liderança, onde for, é ser capaz de animar, isto é, encher de alma, encher de vida. Não é o divertido, a gracinha, mas é a capacidade de fazer com que as pessoas tenham propósito naquilo que fazem, tenham comprometimento e tenham também proatividade. Daí, aquilo que você tão bem lembra aqui, em relação à distinção entre chefia e liderança. Quem é que pode ser líder entre quem nos ouve ou nos assiste? Qualquer pessoa. Mas nenhuma de nós, repito, o conseguirá em qualquer atividade. Por isso, a liderança ela é difusa, ela é partilhada. Eu, Cortella, sou capaz de liderar algumas coisas e outras de modo algum. Isso significa o quê? Que eu tenho que ter clareza de me conectar com pessoas que tenham habilidades que eu não domino. Exemplo concreto, esse é o meu primeiro livro individual na editora Record, mas é o meu segundo livro dentro da editora. Eu tenho outro com um grande carioca, que é um dos maiores pesquisadores desse país e do mundo, que é o Marcelo Gleiser, que ensina e atua nos Estados Unidos. Ele tem uma coletânea na Record chamada O Tempo e a Vida, é o nome do nosso livro. O título da coleção não me lembro agora, mas tem a ver com grandes reflexões. E nós fizemos um livro chamado O Tempo e a Vida, que é uma conversa entre um filósofo, que no meu caso, e um físico, que é o caso dele. Pois bem, quem é que pode liderar na área de física? Marcelo Gleiser. Quem é que pode liderar na área de filosofia? Às vezes eu. Ora, por que eu levanto isso? Porque a liderança ela é uma atitude a ser partilhada. Eu acho que um ponto que você traz muito no seu livro é sobre a questão da motivação. Um dos pilares é o propósito, que a gente vai explorar aqui bastante na conversa, mas outro é a motivação, e eu queria pegar esse gancho já, aproveitando um pouco da sua fala, porque você fala dessa função do líder, que é despertar a motivação da pessoa, mas, ao mesmo tempo, a motivação é uma força intrínseca, que você não consegue ativar ela simplesmente demandando que a pessoa se motive. Existem alguns recursos, mas, no final das contas, quem tem que se motivar é a pessoa. Como é que você acha que o Olhando líder a palavra pode fazer em si, isso? motivar significa aquilo que te move, aquilo que te coloca em ação, aquilo que faz com que você se disponha a algo. Pois bem, eu insisto, e isso aparece no livro, a motivação é uma porta que abre só pelo lado de dentro. Eu não consigo motivar outra pessoa, eu consigo estimular, eu consigo incentivar. Eu nunca pensei em motivar meus filhos e filhas, e agora netos e netas, a algo. O motivo, isto é, a razão, o impulso, a força motriz, está nele ou nela. O que eu posso é criar uma ambiência, ou como chamar você agora, uma provocação, algo que leve a uma maior energia na ação que a pessoa já tenha a disponibilidade de fazer. O fato de eu ser, além de professor, também palestrante, vez ou outra, diz assim,
O senhor ou você faz palestra motivacional? Digo, não, não consigo. O que eu faço é palestra estimulacional. Isto é, se você deseja uma reflexão sobre conhecimento, sobre ética, né, sobre propósito, eu sou capaz de fazê-la. Mas motivação, ela está na pessoa. Isto é, o que é que te faz fazer aquilo que faz? O que é que te faz, inclusive, prestar atenção no que te movimenta? Eu não fui capaz, por exemplo, nem Yuri sozinho, de mover as pessoas que cá estão, né, neste momento, e que vêm aqui e que preenchem esse espaço. Não sou eu. Você tem dentro de você uma razão pela qual te fez se deslocar, vir num dia mais friorento na cidade do Rio de Janeiro, com uma chuva persistente há mais de 24 trânsito horas, parado, uma com loucura. um trânsito assemelhado ao paulistano, né, uma tendência ao sofrimento imensa, né, que te levou a passar por essas intempéries com uma razão. Você acha que vale. Claro que isso nos orgulha, nos honra, não pode nos deixar de maneira alguma petulantes. Imaginando, está vendo? Mesmo com tudo isso, cá está um grupo grande de pessoas. Não, o que isso dá, além da alegria de aqui estar nesse movimento, é a clareza de que foi a tua motivação que te trouxe. Uma parcela daquilo que a Firjan faz com a Casa Firjan, com o podcast. Uma parte daquilo que faço, no que falo, no que escrevo, né, no que participo, fez com que houvesse uma estimulação maior a uma motivação que em você já estava. Haja vista, né, que dos meus filhos e filha, ninguém é professor ou professora. Se eu tivesse a capacidade de mover, eu diria, vá fazê-lo. Minha mãe eu era, mas meu pai era bancário. Né? São forças diferentes. Nesse sentido, né, a capacidade de motivar alguém é inexistente. Mas a capacidade de estimular, essa é uma tarefa de uma liderança na família, como eu dizia, na escola, na empresa, no grupo de amigos. E como faz o líder? O que o líder precisa estar atento para estimular essa motivação nos liderados? A primeira coisa, eu digo sempre com frequência, é a exemplaridade. Isto é, você é e acredita naquilo que você diz que deve ser, se você mostra sendo. Há um grande filósofo que conhecem, que é Marco Aurélio. Foi o imperador de Roma no século II. E Marco Aurélio, autor de obra no campo da filosofia, e entrou um pouco hoje no circuito da moda, que é o estoicismo, né? O estoicismo como corrente filosófica, exatamente porque ele anuncia a necessidade de um certo desprendimento dos terrores do mundo. Hoje, dado que nós estamos vivendo realidades mais aterrorizantes, o estoicismo acaba... Está muito em alta, né? Claro, quase que substituindo alguns movimentos de religião, né, trazendo, não que seja religião sozinho, mas também o é, como foi também em Marco Aurélio. Mas há algo que Marco Aurélio diz que eu acho especial. Ele dizia, não fique discutindo como deve ser uma boa pessoa, apenas seja uma. Não fique discutindo como deve ser uma boa pessoa, apenas seja uma. Por isso, na tua questão, Yuri, primeiro movimento da liderança, exemplaridade. Né? Isto é, mostro e indico. Não posso eu, Cortella, dizer é importante participar de debates, acolher a opinião diversa, ser capaz de refletir aquilo que não está habituada ou habituado, e eu mesmo sou refratário a quem não pensa como eu. Né? Nesse sentido, a ideia de uma liderança que mostra, ela é decisiva. A segunda é que a liderança se entenda como sendo um processo de continuidade e não algo que deixe, né, num estado já completo. Nesse sentido, liderança não é algo que você tem, porque nasceu com aquilo diretamente. Há algo que aparece no livro, né? Sim, será que a liderança é um dom? Quem dera. Se liderança fosse um dom, isto é, você já nasce com aquela condição, nós teríamos dois problemas aqui agora. Se liderança é um dom, quem não é líder porque assim não nasceu, veio fazer o que aqui hoje? E escrevi eu um livro sobre isso, a propósito de quê? Se quem é porque assim nasceu. A segunda razão é, se aqui quem já é líder,
Veio fazer o quê? Claro que a liderança não é um dom. A liderança é uma virtude. E eu vou usar agora a palavra virtude no sentido que a filosofia oferece a ela desde 2.500 anos atrás com Aristóteles. A virtude ela é uma força intrínseca, uma capacidade inerente. Exemplo, uma árvore está virtualmente contida numa muda. Um ser humano está virtualmente contido num embrião, num blastocisto. Uma flor está virtualmente contida numa semente. Ela é uma possibilidade. Quem é aqui que tem a virtude da liderança? Todas as pessoas. Quem é que a desenvolveu? Quem foi buscar, quem teve a ocasião, quem teve o encontro entre o momento e a condição. Nesse sentido, se liderança fosse um dom, nós teríamos uma dificuldade. Será que há coisas inatas que favorecem a liderança? Sim, e isso o líder ou a líder tem de explorar. Exemplo, eu sou professor e eu tenho uma coisa que favorece a minha atividade. Eu participo de atividades de rádio e televisão, eu lido com comunicação. Eu tenho uma coisa que eu não decidi, minha capacidade vocálica, minha voz. A voz, a capacidade torácica de poder colocá-la de um modo mais proeminente. Isso favorece a minha ação. Isso, portanto, não fui eu que decidi. Eu também não escolhi nascer na cidade onde nasci, na família na qual nasci, que era uma família voltada para a leitura. Eu nasci na cidade de Londrina, no norte do Paraná, no ano de 1954. Até eu fazer 10 anos, não havia televisão na minha cidade. Não é que não tinha na minha casa, não existia na minha cidade. Portanto, o que fazíamos à noite? Uma coisa, eu não sei se alguém lembra ainda, estranha, a gente conversava. Pais com filhos. Vizinhos eram bem-vindos. Quando chegavam, se corria coar um café, pegar um pedaço de bolo, porque quem não era da família e que vinha com boa intenção, era bem-vindo ou bem-vindo porque aumentava nosso repertório de assunto. O que nós fazíamos à noite em casa? Conversávamos, logo após o jantar, e durante 1 hora, todas as noites, até eu fazer 10 anos, ouvíamos rádio juntos. Quais rádios? Do Rio de Janeiro, que eram as rádios que pegavam naquela região nas ondas curtas e médias. Então, Rádio Nacional, Rádio Mairink Veiga, eram rádios daqui. Haja vista que eu tinha mais familiaridade, quando criança, com times de futebol do Rio de Janeiro, do que com o do Paraná. Podia ter torcido para o Botafogo ao invés do Santos, então. Eu decidi, que quando eu cresci, quando eu tinha 10 anos, o grande time era o Santos. E é sempre bom torcer para o melhor da tua época, de criança. E eu, claro, até hoje eu faço. No Rio de Janeiro, para quem eu torço? Para o Bangu. Eu e mais uma porção. Não identificável ainda. Ora, por que eu digo isso? Porque eu não escolhi uma família que fazia uma terceira e última coisa que eu quero lembrar. Meu pai e minha mãe, eles mostravam. A conduta certa era por eles praticada. Meu pai usava uma expressão que eu nunca esqueci, me ajudou na tudo que faço e até quando fui gestor público. Dizia, filho, seja honesto, porque se um dia alguém tiver que falar mal de você, terá de mentir. Bom, isso é marcante. Minha mãe dizia, não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Mas praticavam isso. A honestidade, a não desistência. Portanto, a exemplaridade. A segunda disso que eu indicava era a possibilidade do estímulo. E isso, sim, a liderança precisa fazer, estimular, criando condições. À noite em casa, depois do rádio, a gente sempre tinha 20 minutos de leitura, juntos. E aí meus pais pegavam um livro, seja qual fosse, ou uma revista, mas especialmente um livro, e aí nós nos sentávamos em círculo, meu pai e minha mãe, eu que tinha mais idade, ainda tenho, meu irmão mais novo que eu e minha irmã, que era bem menor. E cada um de nós lia um parágrafo, ia rodando. Isso nos levou a um hábito, ler em público. Segundo, não temer fazê-lo, para minha atividade. É inato? Não, qualquer pessoa é capaz de fazer isso, desde que ela tenha a condição, o estímulo e o ambiente. Terceiro e último, além da exemplaridade e da criação, do estímulo em relação àquilo que quer, a liderança precisa ter humildade intelectual. Ela precisa saber que ela sabe muitas coisas, mas o número de coisas que não sabe é muito maior.
e, nesse sentido, colocar-se numa postura de humildade. E, olha, humildade é diferente de subserviência. Uma pessoa subserviente é aquela que se humilha, que se apequena, né, que se abaixa. Uma pessoa humilde é aquela que sabe que não sabe tudo, aquela que sabe que não é a única que sabe, aquela que sabe que a outra pessoa sabe o que ela não sabe, aquela que sabe que ela e outra pessoa saberão muita coisa juntas, aquela que sabe que ela e outra pessoa nunca saberão tudo que pode ser sabido. Foi claro? Claríssimo. Mas então, liderança é algo treinável, uma virtude treinável. Sim, se ela é uma E aí- virtude. Aristóteles tinha uma pergunta clássica na filosofia. Aristóteles, ele dizia, será que a virtude é inata ou ela pode ser ensinada? E é claro que ela pode ser ensinada, né? Uma pessoa não nasce de maneira alguma absolutamente inteligente ou absolutamente nécia. Ela não nasce, a menos que ela tenha algum distúrbio de natureza orgânica, né? Ela tem as condições de fazê-lo. Ninguém nasce absolutamente bom ou ruim, ou como dizia o Nelson Mandela, né, em relação à discriminação, racismo. Nenhuma criança nasce racista. Ela vai sendo formada num ambiente em que o desprezo, né, a secundarização, a invisibilização, no caso, né, como dizia Mandela, em relação à população negra, ela vai sendo colocada como parte da normalidade, né, da convivência. Por isso, né, ninguém nasce torcendo para o Botafogo. Certo? Você vai tendo uma condição em que isso vem à tona. O que é admirável é a não desistência, como é o caso dos santistas. Ora, por que é que eu torço para o Santos, e você, no caso, para o Botafogo? Você tem muito menos idade que eu, mas eu cresci quando o time do Santos e do Botafogo eram expressões do esporte, do futebol, com grandes nomes. Haja vista que a seleção brasileira de 1958 e 1962, as dos dois primeiros campeonatos, era o time do Botafogo e o time do Santos com mais alguns jogadores. Por que eu estou dizendo isso? Aquela liderança era maravilhosa. O que faltou? Esquecer que ela não seria eterna. Ou seja, a liderança tem que continuar em formação, senão ela fica apenas com algo que é o passado. O passado é referência, não é direção. Por isso que você trabalha com visões do futuro. Passado é referência, não é direção. Uma liderança tem que perceber o passado para ver qual é a referência, observar as condições do momento para ver o que é a possibilidade e, claro, ter uma ponte para aquilo que virá. E, claro, nesse sentido, sim, né, a liderança se forma nas outras pessoas e em si mesma. Eu vou puxar o assunto de propósito aqui do livro. Hoje muita gente quer um trabalho com propósito, né? Um tema muito forte, assim, que tem ganhado cada vez mais força. E, em paralelo, as pessoas também têm buscado mais flexibilidade, autonomia, limites claros. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como equilibrar a ética do esforço, que você tanto traz aqui no livro, com o autocuidado, ou seja, sem romantizar a performance sem limite. Eu gosto sempre de imaginar que uma frase que se diz em vários lugares, ela é estranha. A pessoa costuma dizer, vez ou outra, eu queria fazer só o que eu gosto. O que é uma frase de uma obviedade magnífica. Porque só um imbecil gostaria de fazer o que não gosta. Portanto, qualquer pessoa gosta de fazer o que gosta. No entanto, para eu fazer o que eu gosto, há muitas coisas que não gosto que devam ser feitas. Eu sou professor há 50 anos. Comecei a dar aulas em 1974. Durante 35 anos eu fiquei, como você lembrou, numa universidade da qual eu sou professor titular aposentado e na qual eu corrigi milhares de provas e trabalhos. Se tem uma coisa na minha atividade que eu não aprecio, é corrigir prova, por exemplo. Eu não colocaria a inteligência artificial a fazê-lo por uma razão. A prova não avalia apenas quem está aprendendo, mas quem está ensinando. A partir daquilo que eu percebo em relação ao que se produziu, por exemplo, numa avaliação, eu entendo qual está sendo a relação e a eficácia do que faço. No entanto, se tem uma coisa que eu não aprecio, é exatamente corrigir prova. Imagine uma prova em que você vai ler, se for uma questão ou várias, a mesma resposta, escrita de 50 modos diversos, num domingo à tarde, você está lendo... A família fala, tchau, pai, vou passear, ou vou para a praia. E você está ali, só corrigindo. É uma coisa que é estafante. Portanto,
Eu não gosto, mas é necessário que eu faça. Assim como eu gosto, como Cláudia, com quem eu sou casado, que aqui está. Eu gosto e ela também de cozinhar, mas é necessário que a louça seja lavada. Nós distribuímos a tarefa entre nós. Eu lavo a louça, nós moramos em São Paulo e no Rio de Janeiro, né? Nas duas cidades nós temos a mesma divisão de tarefas. Eu lavo a louça do jantar e do café da manhã e ela faz isso com a louça do almoço, que é a mais complicada. Estratégico, por isso que eu Cláudio? acumulo. Eu gosto de lavar a louça? Não. É necessário fazê-lo? Sim. É necessário que eu faça do melhor modo? Sem dúvida. Mas não necessariamente significa que aquilo será para mim uma coisa prazerosa no ponto de partida. Pode ser no ponto de chegada. Eu tenho de fazer várias coisas que eu não gosto, exatamente para que o meu propósito ele aconteça. Por exemplo, há várias pessoas aqui, ou quem nos ouve e assiste, que desempenharam ou desempenham atividades de trabalho ou de emprego que você está, naquele momento, apenas porque é necessário fazê-lo daquele modo, enquanto você se prepara por uma coisa que deseja. Você não queria aquela função, não queria aquele emprego, mas é necessário tê-lo para você dar um outro passo, para você abrir o seu negócio ou para você trabalhar numa outra atividade dentro da mesma organização. Significa que toda situação dessa natureza ela é circunstancial. Por isso, propósito, isto é, o que é que me faz levantar, né, e ir atrás de algo que mesmo que eu não aprecie, o trabalho que aquilo me causa, o resultado mais adiante, ele será importante. Isso que você está falando é a ética do esforço. Sim, porque a ética do esforço não é a ética do menor esforço e jamais deverá ser a ética de qualquer esforço vale. Um dos meus lemas, e não é só meu, e tem de sê-lo, é não fazemos qualquer negócio. Não fazemos qualquer negócio. Isto é, há negócios que, embora possam ser feitos, não devem ser feitos. Que são aqueles que destroem a reputação, ofendem a comunidade, tornam nojenta a razão do teu sucesso, né? E nesse sentido, claro, o esforço, ele está colocado, Yuri, num limite. Por exemplo, uma liderança sabe a distinção entre você adensar o esforço de uma equipe, de um grupo, e exauri-lo. Há momentos na nossa atividade, no nosso trabalho, em que a nossa dedicação a algo é tão intensa que você fica absolutamente cansada ou cansado. Mas você sabe que vale. Quem aqui é pai ou mãe, avô ou avó, sabe o quanto que nossos filhos e filhas dão um trabalho imenso. Quem aqui é pai ou mãe, talvez se lembre, né, o quanto que você passou noites e noites cuidando, indo atrás. Uma criança até 2, 3 anos de idade, ela exige 24 horas de atenção. No entanto, uma parte de nós esqueceu disso. A gente não lembra mais do tanto que foi trabalhoso, porque a ideia de propósito ela era mais forte. Aí volto ao teu ponto, né? Será que a ética do esforço ela é uma ética em que vale a fazer qualquer coisa? Não. O que conduzir à exaustão é algo que não é adequado. Cláudio e eu estávamos outro dia no Rio de Janeiro e a cidade tinha, como é gostoso ver, né, maratonas para vários lados. Vida é maratona. Numa maratona você tem que dosar. Se você vai acelerar, se você vai marchar num determinado momento de uma forma mais controlada, se você vai fazer com que haja ali uma parada estratégica. Isto é, vida é maratona, não é 100 metros rasos com barreira, que você sai disparado, salta os obstáculos e cai quase morto do lado de lá. Uma liderança que não entenda que a atividade de um grupo, de uma comunidade, ela é maratona, né, e não 100 metros rasos, ela terá muita dificuldade, porque ela até obtém, né, Yuri, sucesso imediato, mas aquilo exaure de tal maneira aquele grupo que mais adiante não haverá nada além de estresse. Professor, hoje tem um movimento muito grande entre jovens, principalmente da geração Z, de aversão à CLT. Tem até trend no Instagram, no TikTok, né, de alguns jovens rechaçando mesmo a carteira de trabalho, ou seja, esse modelo tradicional de trabalho, e muitos estão buscando modelos informais, gig economy, ou mesmo empreender. Aí isso divide um pouco opiniões, né? Tem gente que vê isso como uma fuga da responsabilidade e tem gente que vê isso como um grito por liberdade. Como é que o senhor enxerga esse fenômeno? Que precisa cautela com esse tipo de ojeriza, a ideia de CLT,
por exemplo, ou utilizar CLT como uma expressão preconceituosa ou de ofensa, por várias razões. A primeira delas é que há um movimento que não é sempre numa única direção. Há várias coisas do nosso cotidiano que já existiram, que deixaram de ter a presença e retornam. Há outros movimentos dentro do mundo do trabalho, especialmente no campo da tecnologia, em que o ressurgimento de algumas operações tecnológicas, elas mudam a maneira de se fazer. E eu conheço jovens dessa mesma geração que tinham essa perspectiva e que hoje desejam um emprego formalizado, a possibilidade da remuneração colocada dentro das regras ali indicadas. Isso significa que não é a única maneira de olhar. No entanto, há algo que se pode identificar, sim, numa parcela da geração Z, que é uma ideia menos nítida da noção de esforço. Isso é responsabilidade da geração adulta anterior a ela, que a criou de um modo um pouco mais enfraquecido. Como ninguém nasceu pronto, como nenhum jovem que hoje tem 20 anos de idade nasceu pronto e apareceu saindo de dentro d'água, você está andando na horda e ele vai saindo da água e vai chegando na nossa casa, nossa cidade, nossa empresa, nossa escola, nossa repartição pública. As pessoas foram formadas. E uma parte foi formada com um conceito arriscado, que é a ideia de que desejos são direitos. Desejos não são direitos. Desejos, eles podem resultar, claro, da tua intenção, daquilo que você tem como inclinação, mas não é porque você deseja que o direito venha automaticamente. Segundo lugar, uma geração que, por ter sido criada com uma noção menos expressiva da ideia de esforço, parte dos adultos tem essa responsabilidade, porque é inacreditável que você tenha pessoas, por exemplo, com 20 anos de idade, que não façam as suas atividades escolares ou que não arrumem aquilo que cabe no quarto ou na casa. E vez ou outra, Yuri, a fala do pai ou da mãe é assim, eu não quero que ele sofra. Ou pior ainda, não quero que ele passe pelo que eu passei. Você não mandou ele encilhar o cavalo às 3 da madrugada. Não mandou ele cortar lenha no pasto escuro. Você não mandou ele tirar 12 litros de leite de uma vaca que estava lá no meio. Você não mandou ele roçar 12 alqueires de cana com uma foice de cabo curto. Você só falou para ele arrumar o quarto dele. Você só falou para ele participar da gestão da casa em que você não é concierge, que está ali para tornar tudo melhor. É interessante porque na escola isso refletiu de um modo, a minha área, filosofia, ela tem muito leitura de texto, e se eu digo, vocês, na próxima semana nós vamos discutir a alegoria da caverna de Platão, que está lá no livro 7º da República. É para ler, professor? Falei, não, só estava passando aqui, achei que você estava, como você estava numa sala de aula. Né? Isso aqui é uma universidade. E é um curso de filosofia, e que, como no Brasil, só a educação básica é obrigatória. E ensino superior não é. E você está aqui voluntariamente, e que para que a minha atividade aconteça, você tem que participar dela de modo ativo. Então, sim. Mas não é um convite. Isso é uma instrução normativa. Por que eu estou dizendo isso de modo, claro, até risível? Porque parece que a edificação do óbvio ela tem que ficar meio para fora. Então, o que é que nós não podemos cair na armadilha? Que as novas gerações sejam um encargo, porque elas não são, elas são um patrimônio. Uma liderança tem que entender que a nova geração ela tem alguns modos não adequados de conduta. Compromisso com prazo e meta é frágil. A ideia de um esforço mais intenso é frágil, mas tem senso de urgência, tem capacidade de adaptabilidade, tem atenção a tecnologias que podem ser resolutivas. Por isso, só tem uma saída. Eu, que vou fazer 72 anos, dar o braço para o menino que tem 15. Eu poder aprender com quem sabe o que não sei e a ele ensinar aquilo que sei. A regra é clássica. Quem sabe reparte, quem não sabe procura. Quem sabe reparte, quem não sabe procura. Nesse sentido, não se esqueça. A outra geração não é porque ela é melhor apenas porque ela é mais nova. Ela é melhor porque ela sabe coisas que eu não sei, mas eu também o sei. E se nós juntamos, ambos crescemos.
Daí que uma liderança correta não cai numa armadilha, que é fomentar o conflito geracional. E, por último, dentro disso, dizer uma frase estranhíssima que é: no meu tempo. Milor Fernandes, estupendo carioca, nascido no Meier, morreu com 88 anos de idade. Aos 80 anos de idade, Milor escreveu, aos 80, hein? Atenção, moçada, quando eu disser no meu tempo, eu quero dizer daqui a 10 anos. Portanto, no meu tempo é um sinal impossível. Afinal, essa é a maior forma de afastar pessoas da ação, do convívio, da dedicação. E, claro, é por isso que a ética do esforço ela tem que ser partilhada. O esforço de alguns com o mero aproveitamento de outros, aí não é esforço, é ética da malandragem, é ética do drible, é ética da forma mais irada de relação. Eu não fico muito confortável com essa questão, mas eu tenho uma admiração muito grande por algo que veio com essa nova geração que chegou ao mundo do trabalho e que incomoda demais. Não a mim, incomoda a ideia. É uma geração que quer trabalho com propósito, e isso é importante. E isso incomodou e incomoda gerações com mais idade mais fortemente, porque, por temer ter de pensar nisso, isto é, por que eu faço o que faço? Qual é a razão de eu seguir? É mais fácil dizer, esse povo é fraco, não quer saber de nada, não pega ali nas coisas. Ao meu tempo, a gente nem discutia, já ia fazendo. Então, é necessário ouvir esses alertas, ou, para usar um termo religioso, haverá sinais. Boa. Esse ponto de ensinar o que se sabe, buscar aprender o que não se sabe, ele me leva para um outro tema que eu queria explorar aqui na nossa conversa. E aí, se você me permite, eu vou puxar um trecho aqui do seu livro que diz sobre a diferença entre agrupamentos e comunidades. O trecho diz: quando pessoas se juntam, podemos ter dois resultados distintos, um agrupamento ou uma comunidade. Um agrupamento são pessoas com objetivos apenas coincidentes, sem mecanismos de autoproteção e de preservação mútua. A comunidade se caracteriza por pessoas juntas, com objetivos compartilhados, mecanismos de autoproteção e de preservação recíproca. Uma empresa precisa ser uma comunidade para garantir a sua perenidade. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, o que a liderança precisa fazer na prática para transformar uma equipe numa comunidade. Insisto nisso que o Yuri traz. Um agrupamento, quando você junta gente, você pode ter duas consequências básicas. Ou é só um agrupamento, gente junta. Gente junta agora, que tem um objetivo que coincide, mas não necessariamente vai levá-lo do mesmo modo para o mesmo lugar. Outra coisa é uma comunidade que partilha interesses, tem mecanismos de autoproteção e de preservação recíproca. Por exemplo, há famílias que são meros agrupamentos. As pessoas vivem juntas porque é conveniente, mas elas não se cuidam reciprocamente. Aliás, uma parte não se suporta. Leonardo, cantor sertanejo, usa uma expressão, não vou falar do jeito que ele fala, porque ela contém um palavrão que eu não quero trazer aqui, não há necessidade de fazê-lo, mas eu vou sugerir. Ele diz, família unida é maravilhoso, família reunida é um desastre. Família unida é maravilhoso, família reunida não necessariamente. Ora, você tem famílias que são comunidade de vida, e mesmo que elas tenham divergência, confronto, elas preservam. Eu sou italiano, Cláudia é libanesa. Você imagine um almoço de domingo. Precisa uma viatura do SAMU do lado de fora aguardando o encerramento. E tem discussão, tem fala, depois tudo se junta de novo. Por quê? Mecanismos de autoproteção. Você tem empresas em que há, sim, divergência, existe debate, existe alteração, mas ela preserva a percepção. O que é que cabe à liderança? Para que se edifique uma comunidade, no lugar de ser um mero agrupamento, lembrando que no Rio de Janeiro a palavra comunidade tem um sentido mais ampliado do que tem em outros locais. Mas para se criar a comunidade, na acepção que eu estou lidando, é necessário que a liderança, primeiro, deixe claro com todas as pessoas quais são os propósitos daquilo que se tem. Uma pessoa age melhor e de modo mais sintonizado se ela tem clareza do para onde se está indo. Segundo, é preciso que se possa acolher as diferenças
e as divergências de maneira que elas não se tornem algo que mais adiante serão, intransponíveis. Terceiro, algo que é marcante para que uma comunidade seja edificada, respeito recíproco. Por exemplo, há pessoas no meu dia a dia com as quais eu trabalho que eu não gosto delas, mas eu a respeito. Você não tem que gostar de uma pessoa, você tem que respeitá-la. Nem na família você gosta de todo mundo. O respeito é outra coisa. Há locais de trabalho, os meus inclusive, em que eu não gostava e não gosto de algumas pessoas, mas eu a respeito. E, portanto, convivo com ela como se ela fosse, como é uma outra pessoa. Nesse sentido, o respeito é que edifica uma comunidade. Quando alguém imagina que é superior ou é exterior, aquele grupo é um mero agrupamento. Dentro disso, claro, a liderança precisa perceber, dentro de um grupo de atividade, quem é desagregador, que permite que aquilo seja só um agrupamento e menos uma comunidade, de maneira a formá-lo para que deixe de sê-lo e a esclareça qual é a razão daquela conduta ser equivocada ou, no caso, deixá-lo fora. Afinal de contas, não são todas as pessoas que cabem em todos os lugares o tempo todo. Nem no futebol. Há pessoas que, não estando mais num time, nem mencionarei o nome, fazem bem. Por quê? Porque aquilo era só um agrupamento. Exemplo último. Nós estamos apreciando, em alguns momentos, um campeonato mundial de clubes, no ano de 2025, e estamos torcendo e assistindo jogos. Por quê? Porque um time ele é mais comunitário que uma seleção. Um campeonato de seleções ele é a junção de pessoas que vêm de times diversos, que se juntam episodicamente, esporadicamente. A gente pode até ter a percepção do patriotismo, mas eu me peguei nessas semanas todas torcendo para times que no dia a dia eu não o faria. Por quê? Porque havia ali uma integração, o jogo era mais bonito, porque aquilo era uma comunidade, não era um mero agrupamento em que você traz cada um do lugar, em 3 semanas tenta colocá-los para conseguir algo que seja comum. Você não percebe. O mesmo vale. O que é o bom técnico, isto é, a boa liderança, é aquele que sabe, como um maestro, fazer a regência sabendo que cada instrumento é diferente do outro e que nenhum deles pode tentar ser mais ruidoso que o outro, porque, do contrário, vou usar um termo daqui, atravessa o samba. Eu não esperava, quando eu fiz essa pergunta, que você explicasse tão bem a crise da nossa seleção atual. Da nossa seleção? Nossa quem? A nossa, a ideia patriótica, o que é uma coisa boa, nós gostamos disso. Mas, como a Cláudia e eu falamos sempre, bons músicos não fazem uma boa orquestra. É necessário uma integração. É necessário que haja objetivos comuns e mecanismos de autoproteção. Quais são os atletas que nós, no mundo feminino e masculino, admiramos? Os que jogam para o time. Isto é, que são capazes, entre outras coisas, até de abrir mão momentaneamente do êxito individual. É aquele que é um artilheiro, e a gente gosta de vê-lo ou vê-la fazendo gols, mas você admira mais quando essa pessoa, por exemplo, no caso do futebol, ela é alguém que se dá a tarefa de, sendo capaz de arriscar a fazer um gol, percebendo que a outra pessoa está numa condição melhor, servi-la. Nesse sentido, um agrupamento juntou, pois junta o bom técnico ou a boa técnica é aquela que faz daquilo um time. O Luiz Carlos Cabreira, que é um grande professor e consultor, ele usou uma vez uma expressão, Yuri, que eu acho maravilhoso. Ele diz, um bom time é aquele que vira uma turma, no lugar de ser só um time. Há uma diferença na tua vida e na minha entre a nossa turma e uma equipe. Uma equipe você junta para uma tarefa. Uma turma, a tua turma, seja ela de onde for, que idade tiver, é uma turma que você pode ligar às 2 horas da manhã que a pessoa vai te socorrer. Você pode estar numa encrenca daquelas que a pessoa vai te apoiar. Turma, diz ele, é diferente de equipe. Ora, transformar uma equipe numa turma é exatamente isso. Isso eu expliquei. Vou fazer isso nos meus comentários de rádio sobre futebol. Boa. Eu vou voltar um ponto dessa questão que a gente estava falando de comunidade,
que você trouxe, assim, que você pontuou rapidamente sobre conflitos. Isso é um tema que você explora também no seu livro, né? Gestão de conflitos é uma das grandes responsabilidades e atribuições de um líder. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Há uma distinção entre conflito e confronto. Por exemplo, uma democracia, que é o que desejamos e queremos proteger, ela é a gestão de conflitos. Democracia não é ausência de ordem. Democracia é ausência de opressão. Democracia não é ausência de legislação. Democracia é exatamente a recusa a que haja a predominância da autoridade desmedida, porque aí é autoritarismo. Numa democracia, nós temos de lidar com os conflitos. Você tem conflito num debate, numa família, num casal, numa empresa. No entanto, não se confunda, repito, conflito com confronto. Num conflito, você tem divergência de ideias e busca compor. Não é obrigatório o consenso, mas é uma possibilidade. Num confronto, a ideia é eliminar a outra parte. E eu acho sempre muito estranho que no campo do jornalismo usual, e eu sempre que posso busco corrigir, se diga os conflitos no Oriente Médio, os conflitos na África, os conflitos na Europa. Aquilo não é um conflito, é um confronto. Conflito podemos ter nós dois, discutindo futebol. Mas eu não sou tolo a ponto de querer que teu time desapareça, porque senão acaba o jogo. Você diz assim, não, porque a partida, o confronto entre esse time e o outro. Se fosse um confronto, um dos dois nunca mais existiria. E não haveria mais aquela atividade. Conflito é você ter divergência, isto é, enfrentar e buscar vencer. No caso do debate, buscar convencer, mais do que vencer. Ora, uma liderança é aquela que impede, com a sua ação, com o seu exemplo, com o seu movimento de diplomacia, e vou usar o termo que os espanhóis usam, de concertação, de concerto com C, né? De concertação, de fazer um concerto, de impedir que o conflito degenere em confronto. Eu, pai de dois e de uma, sabia que havia conflitos entre eles. Irmãos e irmãs brigam de modo contínuo. É quase um esporte. O que é que se podia admitir? Que houvesse conflito. A inadmissível confronto. Ou seja, a brutalidade, a forma de tentar eliminar de qualquer maneira a presença ou a existência da outra pessoa. Por isso, uma liderança, ela lida, ela gere conflitos de maneira que eles tenham o seu lugar, mas não pode, de modo algum, fazer com que isso, eu vou usar de novo a expressão, degenere em confronto. Porque o confronto ele é destruidor, o conflito é criativo. O fato de você e eu não pensarmos o tempo todo do mesmo modo faz com que nós dois tenhamos êxito no conhecimento. A ciência, a tecnologia, o negócio, o afeto avança quando o conflito pode ser criativo. Eu dou esse exemplo com frequência, a Cláudia insiste comigo, especialmente no Rio de Janeiro, que eu faça musculação. Todos os dias eu ando ausente dessa condição por conta, né, de uma outra condição, e isso vem me deixando mais tranquilo. Mas ela vem e diz, você tem que fazer musculação. Tem que fazer, gente. Tem que fazer, professor. Não, eu faço, eu só não gosto, que é diferente. Faço. Disse isso e digo em vários lugares. E quando tem de fazer? Quando eu estou sossegado, achando que Cláudio esqueceu, eu falei, tal, você já está bom, já pode fazer musculação. Ah, não quero, esse horário. Aquela divergência, aquele movimento de discordância, ele pode ser benéfico ou não. Será benéfico se eu acolher aquilo como um outro ponto, a ser considerado um estímulo, um desafio, uma orientação, uma ordem, o que for, mas que eu não entenda como destrutivo. Isto é, seja benéfico. Isso vale para as ideias, para o trabalho. Como eu digo sempre, preste atenção no teu concorrente. Um concorrente burro te emburrece. Um adversário fraco te enfraquece. Uma oposição frágil fragiliza um governo. A pessoa que não pensa, não age na mesma direção, ela pode ser um contributo para que você ou recuse a ideia que tem, ou a aperfeiçoe, ou perceba que ela tem mesmo predominância. Portanto, ela refina tua capacidade de ação. E uma liderança, ela é capaz de gerir
os conflitos para que eles não se transformem em destruição. Afinal, usando uma frase antiga e verdadeira, guerra civil não tem vencedor, só tem sobrevivente. Portanto, de nada adianta, usando aí para tornar mais trágica a situação. Isso é algo que nós temos que prestar atenção. Como um dia disse Mahatma Gandhi, olho por olho, uma hora acabamos todos cegos. Nesse sentido, claro, a liderança é aquela que contribui para que não haja, de maneira alguma, a destruição ou autodestruição do negócio, da atividade, dos afetos, das convivências. Por isso que você diz, olha, além de eu aqui, com as questões também, outras pessoas podem trazer. E elas trazem contribuições, percepções. Um livro não é uma coisa que eu escrevi, está pronto, eu entrego e está dito. O mestre falou, para usar o latim antigo, magister dixit, claro que não. Né? Você, às vezes, lê isso de modo ativo. Vocês não concordam. Não, acho que aqui o Cortella... Não, acho correto, etc, etc. Você vai também num movimento em que teu cérebro se movimenta. Né? Ele não é, de maneira alguma, uma coisa plástica, moldável, que vai caindo e fica ali, de modo algum. Uma liderança é aquela que deseja gente que, inclusive, tem a discordância como inteligência. Jamais um líder ou uma líder pode entender discordância como ofensa. Quando a discordância é respeitosa, ou seja, que ela é contributiva, em que há a intenção de produzir um resultado melhor, ela tem não só de ser acolhida, como incentivada. Professor, o livro é um compilado de 50 memorandos, né, sobre todos esses tópicos aqui e outros mais que a gente abordou. Eu queria que você passasse uma mensagem final. Existe algum memorando ou uma mensagem que você gostaria de deixar assim para quem quer liderar melhor, para quem quer exercitar mais a liderança, seja um gestor, seja um não gestor? Eu gosto muito de uma ideia do Ralph Nader. Ralph Nader, já bem idoso, está perto dos 100 anos de idade, um grande norte-americano lidado à ideia de consumo, defesa do consumidor. Ele um dia escreveu algo que eu acho que vale muito para cada pessoa e todas as pessoas. Ele escreveu: o verdadeiro líder não forma seguidores, forma outros líderes. A verdadeira líder não forma seguidoras ou seguidores, forma outros líderes. Se eu formo só seguidor, eu tenho uma dificuldade. Se eu perder capacidade, potência, inteligência, relevância, tudo desaba. Se eu formar outras lideranças, eu vou dar perenidade àquela condição. O exemplo que eu uso com frequência, independentemente de religião, é aquilo que na organização do pensamento dos cristãos é muito interessante, o fato de que na narração dos cristãos, Jesus de Nazaré, uma liderança, né, ele não formou seguidores entre seus discípulos, formou outros líderes. Tanto que os cristãos relatam que depois que ele ressuscitou, que ele voltou um dia, encontrou o grupo e diz: agora você vai e faz o que eu fiz. Você vai para lá, esse vai para lá, outro vai para outro lugar. Se ele tivesse formado só seguidores, ao ser executado, tudo acabaria. Ao ser executado, terminaria ali aquela mensagem religiosa. Por que formou seguidores? Não, formou outras lideranças, elas seguiram. Há famílias em que o pai ou a mãe formam só pessoas seguidoras e obedientes. E aí eles perecem ou ficam adoentados e a família desaba, o negócio desaba, a condição desaba. Por isso, acho que esta ideia, a de que a gente não forme seguidoras ou seguidores, mas outras pessoas, é decisivo. Eu tenho, como você lembrou, muita gente nas redes sociais. São 24 milhões agora. O termo é estranho, de seguidoras ou seguidores. Claro que não são 24 milhões de pessoas, porque muita gente está em várias redes. Mas ainda assim, é expressivo. O nome seguidor ou seguidora sempre causou para mim algum estranhamento, né? Porque eu não sou uma liderança religiosa em que alguns vão andar atrás de mim, eu vou caminhando, né? Aqui no Rio, há um grupo atrás me seguindo. Né? Você diz, mas é seguindo suas ideias. Não, não é seguindo, é acolhendo, discordando, debatendo. Mas ainda assim, admitindo, né, o termo seguidor, e esse termo, de qualquer maneira, por uma liderança que se queira relevante, ele tem que ser transformado, né, em alguém que vá ser capaz, né, de ter, também ela, uma ação de liderança
e não somente de alguém que segue, né? Porque se apenas segue, se eu erro o caminho, errará junto. Se eu perco capacidade, tropeço e desabo, ficará perdido ou perdido. Então é preciso que alguém possa assumir. É mais ou menos como a gente usava a imagem do esporte, como na corrida de revezamento, né? Seja a natação, seja no atletismo, em que alguém pega o bastão e leva adiante. Eu não tenho que formar um seguidor, senão eu teria alguém atrás de mim, né? E não alguém que vá adiante levar. É sempre bom quando pede para a gente dar uma mensagem final, porque fica todo mundo olhando. E como eu tenho quase 72 anos, quase toda mensagem parece final. Muito obrigado a você que ouviu a gente até aqui. E se você gostou dessa conversa, não deixe de seguir esse podcast na sua plataforma de áudio preferida para ficar por dentro sempre dos novos episódios, e ajuda demais se você puder avaliar com 5 estrelas no Spotify ou dar uma curtida onde você estiver ouvindo, para que a gente possa se dedicar cada vez mais na produção desses episódios e que esse conteúdo possa chegar a cada vez mais pessoas. Lembrando, a gente está aqui quinzenalmente na sua plataforma de áudio preferida para falar sobre o que você precisa saber hoje para estar cada vez mais preparado para o futuro. Até a próxima!